Olá! Esse é o podcast Travessias Procuro Mulheres que Sonham Futuros e eu sou Isabela Mota. Bom dia! Tudo bom? Desculpa a demora, me perdi bastante. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Onde a gente pode sentar pra conversar? Então, é porque tem uma amiga que tá ainda meio que dormindo no bar. Ai, mas esse lugar aqui também é interessante. Sim, né? tá tranquilo onde você Tenho fascínio por mar e baleia e por bichos marinhos estranhos que vivem nas profundezas. Lesmas marinhas, mini-peixes, tudo que parece extraterrestre. Esse sentimento começou a ganhar palavras quando li Uma Baleia para Matar, de Farley Mowat. No capítulo 4 ele coloca: com máxima certeza, baleias não são peixes. Se bem que até um século atrás, a maioria das pessoas, inclusive aquelas que as conheciam melhor, ou seja, os seus caçadores, pensasse que o fossem. As baleias e os homens remontam à mesma ascendência. Nascidas nas águas quentes dos mares de outrora, posteriormente se exilaram no ambiente precário e perigoso da terra firme. Compartilharam do longo e demorado caminho da evolução, iniciado com os anfíbios e que conduziu aos mamíferos. Porém, ao passo que os nossos antepassados mamíferos permaneceram em terra, há cerca de 100 milhões de anos, os antepassados mamíferos das baleias optaram por retornar à mãe matriz de toda a vida, ao mar. Esse é o nosso segundo episódio. E nele eu entrevisto duas mulheres com mais de 30 anos que fazem, cada uma a seu modo e através do velejar, esse mesmo retorno. Tudo que eu procuro saber nessas conversas gira em torno de uma curiosidade minha, que é o que as leva, nesse momento de suas vidas, a fazer essa escolha de voltar para o mar. Quanto tempo faz que você mora nesse barco? Nesse barco eu comecei a morar em 2016. 6 anos. Esse barco tem 6 anos que você tem ele? Sim, eu tenho esse barco há 6 anos e eu moro nele há 6 anos. Mas antes, eu comecei minha vida a bordo num barco menorzinho, assim, que eu já tinha, mesmo morando em terra. E, enfim, eu sou muito, muito, assim, carinhosa com esse meu primeiro momento morando a bordo. Porque tem gente que planeja morar a bordo, né? E que sonha com morar a bordo. E eu acho engraçado, porque eu nunca me vi assim sonhando em morar a bordo. O barco sempre fez parte. Teve muito tempo da minha vida que eu não tive barco, que a minha família não teve barco. Mas é uma coisa que sempre existiu por aqui. Eu lembro que eu fiz um aniversário, me dei de presente uma travessia. E aí viajei num veleiro moderno, lindo, gostosinho, várias cabines. Quantos anos você tinha? Perto dos 30. Aí eu tenho que fazer a conta. Não, mas já tá bom. É só pra ter uma noção cronológica. Mas eu tava aí com os meus 30 anos, que eu fui morar... eu tava com 32 anos, provavelmente. Então, eu me dei esse presente de aniversário. Você fez essa travessia sozinha? Não, eu fiz essa travessia. Era tipo um passeio mesmo, sabe? Tinha até aula de curso, mas era um passeio, não tinha tutorial. Aí foi, voltei e saiu daquela cabine, assim, aquele barco super moderno. Tipo, nossa, por que as pessoas não moram no barco? Aqui tem tudo isso. Eu acho que esse barco aqui é mais luxuoso, sabe? Tem mais coisas do que eu tenho em casa até. E aí nesse dia passou isso pela minha cabeça, de morar a bordo. Eu falei assim, eu acho que um dia eu posso viver lá no apartamento e morar num barco. Eu acho que é possível, tranquilo. Isso eu pensei em novembro. Em janeiro, quando teve a virada do ano, eu não tive um desejo, sabe? Me deu um branco. Aí depois eu fiquei preocupada com aquilo. E tipo, eu não aceitei, eu não tá vibrando, sonhando, desejando alguma coisa, apaixonada por alguma coisa. Eu falei assim,
poxa vida, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu sentei numa mesinha, aí escrevi as coisas que o que eu gostaria de fazer mais e não faço, e o que eu tenho. E aí eu tinha esse veleiro pequenininho, e eu tinha um apartamento onde eu morava. Eu pensei assim, poxa, esse barco não é o barco para morar. Não cabe nada lá dentro, assim. Tipo, eu vou ter uma vida super simples ali. Com o aluguel do apartamento, nessa vida super simples, eu sou até rica. Sabe? Tá aí, eu vou. Isso eu fiz no dia 3 de janeiro, no dia 18 eu comecei a me mudar. E eu não esperava absolutamente nada da vida a bordo. Eu nunca tinha pesquisado o que as pessoas fazem, o que querem. Eu sabia que barco era uma coisa difícil. A minha experiência era assim, tipo, eu ia com a lanterna carregada, com o celular também, e tipo, eu não tinha energia e tudo mais. Aquele barco era muito restrito em tudo. Eu sabia disso. Mas eu falei assim, cara, deve ser legal. Sei lá, 1 ano, 2 anos vivendo assim, tá bom. Eu tô aqui, ó, 7. E aí Essa é a Karina. Ela tem 39 anos e mora no Kriloa, seu barco. E é porque ela resolveu morar em um barco depois dos 30 que eu me locomovi de São Paulo até Paraty, no Rio de Janeiro, para entrevistá-la. No caso dela, a escolha de morar num barco tem um gosto forte de retorno, pois para ela não existiu um momento em que ela não tinha essa relação. Quando você começou a velejar? Então, a minha relação com o barco é muito antiga, né? Eu me chamo Karina já por uma relação com o barco, com uma estrutura do barco. Meu pai velejava, minha mãe também gostava muito de estar a bordo, de viajar com barco e tudo mais. E eu, assim, tipo, com 4 meses de idade, já estava a bordo e fazendo pequenas travessias por aqui, sabe? Passando por todos os lugares, menos Ilhabela, que eu hoje vivo com o meu barco, sabe? Então, esse mar que eu escolhi para viver, eu descobri no início desse ano, que foi o primeiro mar que eu conheci, sabe? Assim, tipo, eu com 4 meses eu passei por esse mar. Então, eu acho que eu começo a aprender a velejar aí, né? Porque o velejar tem a ver também com o sentir o barco no corpo, se relacionar com o balanço, com a forma como ele se movimenta, e se relacionar com os sons que existem em volta de um veleiro, as estruturas, né? Eu digo assim, eu não lembro quando alguém olhou para mim e falou assim, o nome disso é isso, sabe? Assim, tipo, esse cabo aqui a gente chama de adriça, de escota. Eu não lembro quando isso aconteceu. Eu não lembro quando eu parei para aprender a fazer um nó. É como se aquilo sempre fizesse parte de mim, né? E, tipo, as catracas do veleiro, assim. Eu lembro que quando eu era criancinha, acumulava aguinha lá no buraquinho e eu brincava com aquilo. Eu lembro da sensação, sabe? De colocar o dedo ali, sentir aquela água de girar, os estais, sabe? Então, o barco é tipo um brinquedo também, né, para uma criança. E o brinquedo é uma forma de descobrir o mundo, né, de descobrir formas de se relacionar com o mundo. E como eu tive esse primeiro momento, essa minha primeira infância a bordo, de uma certa forma, através do barco, eu aprendi a me relacionar com o mundo, né? Então,
Eu fiz aula de vela quando era criança, naqueles barquinhos pequenininhos e tudo mais. Eu adorava aquilo, porque você tem que carregar o mastro com a vela para encaixar lá. Então aí você já começa a se sentir capaz, se sentir forte, né? De entender que você pode, né? Que você pode ser responsável por montar aquele barquinho que depois você vai andar, né? Isso criança, não sei quantos anos eu tinha, sei lá, uns 7 anos, por aí, 6, não sei, eu era muito pequenininha. E sempre gostei, mas eu nunca fui pro lado de competição, tá? Então o barco para mim sempre foi um lugar comum, um lugar de acolhimento. É um lugar onde eu me sinto bem e que eu gosto de cuidar também. Eu era criança ainda, eu ia pro clube para fazer natação e o barco ficava lá. E teve uma época que os meus pais não estavam podendo dar muita atenção, sei lá, trabalho, problemas e tudo mais. E eu lembro que ninguém me pedia. Eu sabia que o barco existia, que o barco estava ali, que eu gostava daquele barco, que era uma coisa que unia a gente e tudo mais. E tipo, eu criança, saindo da natação, sabe? Eu passava no barco para secar o fundo dele, porque eu sabia que era uma coisa que era importante. Então, olha, eu criancinha ia lá com a esponjinha limpa porão de barco, porque eu queria, sabe? Então, é daí que vem. Uma outra mulher que também teve contato com barco quando criança é a Carol Becker. Mas o contato dela foi um pouquinho diferente. Ela mora em Florianópolis e eu conheci e conversei com ela por videochamada. Então, meu nome é Carolina, Carol, por favor. Carolina Becker Peçanha, e eu tenho 32 anos de idade e eu trabalho atualmente com migração e refúgio. Então, eu trabalho na agência da ONU para migração. E a vela, na verdade, ela chegou na minha vida pela primeira vez quando eu tinha em torno de 8 anos de idade, e eu fiz 1 ano de vela num clube, no Yacht Clube que tem aqui próximo à minha casa. E aí eu fiz, e eu lembro que a gente participava, era uma época boa do clube, assim, então a gente participava de regatas, crianças, né, imagina, num barco pequenininho, é um barco quadradinho, assim, chamado Optimist, e a gente participava de regatas. E eu era uma das poucas meninas que participavam, eu lembro muito de mim e uma outra colega, que era inclusive minha vizinha, a Olivia, e em grande maioria os meninos. E aí tinha depois um grupo de pessoas que poderiam, de crianças que seguiriam na competição. Então aí para representar o estado de Santa Catarina, depois representar o Brasil, depois ir para o Pan-Americano e sucessivamente, né, para o Mundial e até alçar, quem sabe, umas Olimpíadas, assim. E aí eu fiz durante esse primeiro ano, eu fazia também com meu irmão, e aí eu parei. Depois, né, passados anos, etc., eu morei durante 4 anos fora de Florianópolis, e eu retornei no início da pandemia para cá, para Florianópolis, e eu moro num bairro chamado Lagoa da Conceição, que é muito próximo da Lagoa, que era onde era esse clube de vela, e onde de vez em quando a gente ia também para o mar fazer essas regatas. Então, morando de volta na lagoa, estando confinada e olhando essa lagoa próxima de casa e eu querendo reviver, eu acho que tem uma coisa também dos 30 anos que acho que tem muitas coisas que voltam na nossa vida, assim, acho que muitas memórias, muitas experiências, muitos porquês, né, por que eu parei, por que eu não iniciei isso, por que esse sonho ficou um pouco guardado, ou porque que bom que finalmente eu consegui realizar esse outro sonho, né, e agora eu me vejo nesse lugar de novo, né, que parece ser um novo, mas sempre diferente, assim, parece uma repetição, mas sempre diferente, sempre nova. E aí foi nessa pergunta, assim, e passando pela lagoa quase todos os dias, a Lagoa da Conceição, que eu me perguntei por que não retornar a velejar. Então eu já buscava fazer um esporte, e aí eu voltei, então, a velejar, né, voltei em 2020, então com 30 anos, né, eu voltei a velejar numa escola de vela que tem aqui próximo de casa, que eu vou caminhando em menos de 5 minutos, assim, né. E esse retornar, assim, foi muito surpreendente. Eu acho que, primeiro, eu senti que muito do que eu achava que tinha esquecido, eu lembrava, e, ao mesmo tempo, muito do que eu achava que lembraria, tinha esquecido, né?
Mas eu acho que uma das coisas que mais mexe comigo hoje, pensando a vela e quando eu estou velejando, é o exercício de presença, que me faz constantemente estar presente e atenta ao meu corpo, ao barco, ao vento, à corrente e à direção que eu estou indo com o barco, né? Então, eu acho que, assim, um pouco desse retornar na vela também me fez refletir por que que eu tinha parado. E eu, com a minha cabeça de hoje, né, com as minhas concepções de mundo de hoje, eu faço uma autorreflexão e a maneira com que eu enxergo hoje é que eu sentia que a vela naquela época era muito estimulada à competição e era unicamente estimulada à competição e ao mesmo tempo era um ambiente muito masculinizado, onde a palavra era dirigida para os meninos, onde as expectativas eram dirigidas para os meninos, e eu sempre fui uma criança, uma menina que questionava essas posições, né? Por que que eu, enquanto menina, eu não posso ocupar esses espaços? E por épocas eu até achava que deveria, então, não sei, né, me transformar em homem, deveria ser homem para conseguir ocupar esses espaços, até entender que eu poderia ocupar certos espaços que eu gostaria de ocupar, sendo menina, sendo mulher, etc, né? Então acho que isso é um pouco do que a minha cabeça de hoje faz uma retrospectiva do porquê de ter parado. E é muito interessante porque se tornar a vela e o exercício da presença no barco, ele me dá uma satisfação de simplesmente navegar, mas, ao mesmo tempo, esse estímulo da competição voltou de novo dentro de mim, porque eu sou, talvez, uma pessoa um pouquinho competitiva, e aí eu gosto de buscar sempre me superar, assim, eu acho que é uma competição, eu comigo mesma, de tentar alcançar um pouco mais e me forçar um pouco mais. Já a Karina coloca que a relação dela com o barco não é nem de competir, nem de travessias. Pelo menos não prioritariamente. Eu comprei, ele estava aqui. Olha, a minha vida a bordo é realmente o barco. Eu não comprei o barco para viajar o mundo. Não comprei o barco para conhecer o Brasil. Entende? Assim, a sim. costa, não. É realmente para viver nessa forma, sabe? Eu sempre falo, não, é para viver para mim mesmo. É viver com relação ao meu tempo, ao meu fluxo. Isso é uma coisa que eu ganhei muito morando a bordo. Em relação com o meu fluxo. Porque a bordo a gente tem que viver a relação com o ambiente, sabe? A gente vai se relacionar com cada frente fria que entrar. A gente vai se relacionar com o sol, com a chuva. Isso afeta muito a gente. Então, através dessa obrigação de se relacionar com o fluxo do ambiente, a gente acaba ganhando intensidade no relacionamento com o nosso fluxo. A gente vai conhecendo o nosso próprio fluxo. E então é isso, de uma certa forma, que eu vim procurar e que eu encontrei morando a bordo e que me conquista também, sabe? É essa relação com os fluxos. É muito interessante É uma isso. grande conquista, assim. Não, e a ideia de que a gente faz algo por outra coisa, né? Então eu vou morar num barco porque eu quero ir para algum lugar, como se ele fosse um motivo para uma segunda coisa, né? E no caso, é ele em si mesmo, né? A forma como você tem colocado é de uma relação que não é para ganhar outra, é por ela. É bem bonito. Sim. É um momento mesmo. Então, é isso. Aí o barco, morar a bordo, né? Me levou muito para um lugar assim, de desenvolver mesmo a Karina, indivíduo. E foi uma ideia que eu tive, eu sozinha, e eu fui realizar sozinha, e assim fiquei. E assim desenvolvi a história, né? Desenvolvi esse plano sozinha. Apesar de nem achar que barco é coisa para ser vivida solo, sabe? Faz muita falta, mas um apoio, assim, tem coisas que ficam muito mais fáceis com alguém. Então, o que aconteceu? Eu realmente,
para mim realmente foi muito importante isso, de me desenvolver como pessoa, como indivíduo e tipo, eu me senti, nossa, é uma coisa de tipo, me fortaleci muito com isso. Mas também essa questão de realizar sozinha nunca foi exatamente um plano, aconteceu. Karina me convidou para tomar um café no barco dela. Nós fizemos ali companhia uma à outra. E ela me conta das conversas com a maior companhia dela, que é o próprio barco. Também. Às vezes a gente se comunica com o barco, então talvez é uma necessidade nossa também, né, de se sentir acompanhado. E o barco acaba sendo uma ótima companhia, né? Como ele é uma coisa que não é tão firme, rola essa coisa de se comunicar, ele dá dicas, né? Essa coisa dos barulhos, para quem não tem experiência, pode não conseguir acessar isso, sabe? Mas os barcos falam muito, sabe? Eles falam. Tem época que as pessoas acham assim, veleiro, o silêncio e tal. Cara, barco é barulhento, barco é muito barulhento. Às vezes são umas músicas caóticas, sabe? Mas é isso. Ali ela falou um pouquinho sobre o projeto de vivências do Voa Criloa, que é um projeto que ela faz justamente para driblar esse acontecimento de estar sozinha em um barco. Ela recebe mulheres para experimentarem o barco por períodos diversos. Ela explica um pouco como é essa relação de tutoria. Para ela é muito sobre criar coragem e acreditar em si mesma. Acho que a grande diferença assim, da mulher quando ela se vê diante de um veleiro e do homem é que o homem ele realmente acredita que ele dá conta daquilo. Ele realmente acredita que ele pode ir fazer o que for e tá tudo bem. E a mulher não, ela olha e ela acha que não é pra ela acha que ela não vai conseguir e tudo mais. E é só achismos. Ele tá achando que sabe tudo e não sabe às vezes. E ela tá achando que não sabe nada. E às vezes ela já sabe o suficiente. Não é que ela sabe tudo, mas ela já sabe o suficiente para dar conta de um erro no caminho, de um tropeço no caminho. E isso é uma coisa que eu dou muito valor também, que eu faço questão de dar essa possibilidade, a possibilidade do erro. Eu aprendi a velejar com meu pai. E ele me colocava para fazer tudo a bordo, absolutamente tudo. A gente saía de barco, aí se ele tava ali no leme, vamos trocar a vela, Karina. Qual é a vela? Essa. Eu ia, pegava a vela, trocava a vela. Eu ia, caçava cabo, soltava cabo, fazia isso, fazia aquilo. Tudo muito sob o comando dele. Sempre. Aí se eu tava no leme, ele também tava sempre assim, orça, arriba, é tipo, direita, esquerda, direita, esquerda. Tipo isso. E aí chegou um momento que eu entrei numa crise, que eu acho que eu percebi que eu já fazia tudo no barco. Que eu já tinha passado por todas aquelas estruturazinhas ali do barco. Mas eu nem errava, sabe? Eu fazia tudo direitinho, eu não tinha preocupação, eu não errava. Se eu estava ali, a vela ia planejar, eu ia sair do vento, ele já estava me corrigindo e não sei o que. Eu fazia tudo direitinho mesmo. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu chorei, passei uma viagem toda voltando do barco para casa, no carro com meu pai, eu lembro. E eu reclamando com ele. Poxa, pai, se eu tô no leme, você fica o tempo todo, arriba a orça. Eu não sei se eu sei fazer. Eu fazia tudo e eu não sabia se eu sabia fazer, que eu sabia. Entende? Porque era como se eu fosse um instrumento entende? Tipo, eu era uma extensão do corpo do meu pai. Eu não era um corpo ali. Mas eu era, né? Então eu percebi que eu era um corpo ali.
E quis o lugar do meu corpo naquele lugar, tipo. E aí ele, então, Karina, o que você quer? Eu acho que ele, na verdade, foi muito didático, né? Então, ele esperou o meu momento. E aí ele, então, Karina, o que eu posso fazer? O que você quer? Aí eu virei, eu acho que eu quero ir sozinha. Aí ele, que bom. Quando? Então vai, o barco é seu. Sabe? Uhum. E aí, uma semana depois eu fui. e aí, o que eu queria fazer? Eu queria errar. Eu queria orçar demais e ver o pano planejando, sabe? Eu queria errar. Eu queria ter essa possibilidade. Então, quando eu tô aqui, assim, eu deixo elas errarem. Eu gosto de deixar errar. Eu gosto de deixar solto. Eu entrego o leme e elas vão indo. Às vezes eu entro no modo arriba, ó. e às vezes eu sou pior, porque eu boto minha mão no leme junto e vou mexendo. Essa é a verdade. Você acha que o mundo do veleiro, ele é um mundo masculino no geral? Pra você, da sua experiência e do que você sabe mesmo. Assim, não, o mundo do veleiro não é masculino. Ele é muito feminino também. Todo mundo é masculino e feminino. E o mundo do veleiro é igual. Tem muita coisa que é muito feminina aqui dentro de um barco. Tem muita coisa que é bastante masculina dentro de um barco. Mas o mundo náutico é masculino. Entendi. Sabe? A náutica é masculina. Tipo, é muito masculino. Se entra um homem aqui, ele não faz por mal. Mas o homem não respeita a minha autoridade dentro de um barco. Ele tá no meu barco e ainda assim, ou eu relaxo e deixo fluir, ou eu vou ter que brigar em algum momento. Também acontece muito, assim. A mulher ali na náutica, ela é vista como a companheira do homem. Existe um termo, marinizar, né? A gente mariniza um motor que não é feito por um material adequado para estar no mar, né? Para estar lidando com esse ambiente da água salgada e tudo mais. Então, a gente mariniza esse motor para conseguir dar uma vida útil maior, né? Então, as pessoas marinizam suas esposas, entende? Assim, precisa de um processo para marinizar a mulher, né? Existe, essa fala é muito frequente, né? Porque eu tenho que marinizar a minha mulher. Essa experiência da diferença de gênero na navegação também foi sentida pela Carol quando voltou para a vela e também quando voltou a pensar em competir. Uma das coisas que deu medo nela de voltar é porque o seu corpo não era de atleta, mas sim de uma mulher comum. Nesse movimento do corpo, eu comecei a pensar, por que não? Será que eu, depois dos 30, poderia participar de uma competição um pouco maior, assim, né? Eu fiquei com muitos desses questionamentos. Será que eu poderia ir para um campeonato regional? O que eu preciso fazer para isso? Então, eu comecei a fazer pilates para acompanhar esse meu desenvolvimento, para ter força, etc. Até que, sabiamente, orientada pelos instrutores da escola, eles disseram, não, começa com um campeonato primeiro aqui, né, na Lagoa, vamos fazer na escola, nesse outro clube onde eu já participei, o Yacht Clube da Lagoa, o LIC, Lagoa Yacht Clube, e você vai sentindo, né, vai voltando um pouco assim. E aí, Isabela, o negócio tem que ser super mulher, assim, tem que ser um negócio, não é à toa que muitos das pessoas que competem em vela fazem desde pequeno, assim, né, porque eu participei de, então, uma competição que eram 4 horas por dia, 2 dias seguidos, e a gente chama de regata, né, cada percurso era feito 10 vezes por dia. Então eu sei que no final do primeiro dia o meu corpo, não existia uma parte do meu corpo que eu não sentia dor. E aí eu fiz o que me aconselharam, tomei banho frio, passei gelol em tudo.
e fui pro segundo dia com dor, onde o vento apertou, aumentou mais ainda. E aí eu participei. E aí eu percebi que a minha grande conquista seria completar aquela competição. Então eu coloquei como propósito, né? Inclusive ao final, assim, foi legal porque tinha uma menina competindo também, ela tinha em torno de 15 anos. E aí na última regata, a comissão de regata falou, olha, todo mundo que estava competindo com laser, que é um estilo de barco, um monotipo, que era com o barco que a gente estava competindo, que é o do Robert Scheid, também, que ele compete nas Olimpíadas. Ele falou assim, todos os barcos já saíram, só sobraram vocês duas. Vocês querem fazer a última regata? E a gente se olhou e a gente ficou assim, fala você primeiro que não, fala você. Daí a gente, não, acho que não. Então a gente deixou, mas eu achei legal esse momento de que éramos as únicas mulheres, os homens saíram, né, o vento apertou, tava todo mundo mais por diversão, e a gente continuou, né. E depois disso eu também achei legal, porque a gente comentou sobre os barcos, e existem tipos de vela, né. Então existem 3 tipos de vela no laser. Tem a standard, que é o que os homens normalmente competem nas Olimpíadas. Tem a radial, que é normalmente para as mulheres, e a 4.7, que não é uma vela olímpica, não é de campeonato, mas que é para as pessoas que estão passando, as crianças que estão passando do Optimist para esse barco, para o laser, em torno de 15 anos, por ali, né? Ou pessoas com meu peso, como o peso dessa menina também. E aí eu estava numa vela radial e ela numa vela 4.7, e tudo isso carece um pouco mais de força, um pouco mais de peso, propulsão, para conseguir deixar o barco alinhado, ele não virar, etc. E aí a gente trocou de barco, a gente conversando, eu falei, nunca experimentei uma vela 4.7. Ela falou, então vamos trocar, quer testar? E aí eu peguei o barco dela e fui assim, planando, voando, né? Eu falei, nossa, que maravilha, o barco é todo feito para competição, né? Então é tudo leve. E ela, por exemplo, teve bastante dificuldade, tinha ventos que ela não conseguia andar. A gente fala que tem 3 ventos, né? O vento ultravés, o popa e o vento de contra. Então são 3 ventos prioritários, mas aí você tem a variação deles, tem o popa raso, etc., que são os ângulos que você vai direcionando em direção ao barco. E aí, todas essas possibilidades de troca, né, de compartilhamento da experiência, de saber dizer quando já deu, eu acho que é muito de um ambiente feminino também da vela, assim, sabe? Eu acho que é muito numa motivação de cooperação, de vamos seguir aprendendo juntas, e juntas iremos melhor, assim, né? Eu acho que foram coisas que eu não vi muito na minha infância, assim, né? Era muito individualizado. O gênero recorta as mulheres na função de cuidado, e os cuidados são vistos como algo de menor valor na lógica do mundo patriarcal. Mas ter algumas preocupações pode ser essencial em muitos sentidos. Tamara Klink, de 24 anos, que atravessou o Atlântico sozinha em um veleiro de 8 metros, coloca: "E os moços disseram parabéns, menina, por ter tanta coragem. Mal sabem eles que se eu fui e voltei inteira, é por nunca ter deixado de ter medo." A Tamara Klink é uma referência para a Carol também. Eu não sei se você viu a Tamara Klink, que é a filha do Klink, e eu acho muito legal o Instagram dela, porque a maneira com que ela descreve a experiência dela sozinha, atravessando o Atlântico, né? Super jovem, fazendo um pouco do comparativo com o pai, mas colocando muito como uma experiência dela e trazendo a linguagem poética para falar sobre isso, eu não consigo desassociar de uma construção histórica social em ser mulher, sabe? O relato de mulheres em suas experiências particulares é individual, mas não deixa de mexer no imaginário coletivo. Quando eu penso no mar, na literatura, por exemplo, me vem sempre uma imagem de algo a ser desbravado, explorado e muito perigoso. Eu quis conversar com a artista Stella Miasi, que tem uma obra com a seguinte frase: "O mar de dentro também é imenso." Sim, o mar é um lugar muito assustador, né? Então, tipo, a gente tem esse lugar do mar transparente de Bermudas, sei lá, mas a gente desconhece a maior parte do mar. E aí, falar que o mar de dentro também é imenso não é sobre estar boiando nas Ilhas Maldivas. É sobre o desconhecido, principalmente. É sobre entender que existem contradições e lugares muito difíceis e
que a gente às vezes não acessa, a maior parte das vezes a gente não acessa dentro da gente. Nossa, é muito louco pensar no mar. Se existe uma diferença tão grande entre a descrição do mar feita por um homem e por uma mulher, será que um homem descreve como funciona um barco da mesma forma que uma mulher? Eu queria saber como que funciona um barco à vela. Como que funciona um barco à vela? Eu acho um barco à vela uma coisa muito interessante, né? Porque ele é um sistema, né? É um jogo de equilíbrios também. De equilíbrio e de relações. Isso também. A minha forma de falar de barco não vai ser muito técnica. Como ele veio para mim de uma forma muito sensorial, eu não serei muito técnica. Eu não sei se sou a pessoa certa para falar. Você está muito longe de ser a pessoa errada. Mas enfim, para mim o veleiro é um jogo muito de equilíbrios mesmo e de relação, né? Relação com o mar, né? Com a água, relação com o vento também. E ele tá ali, é o concreto da história, é a terra da história. E a gente, sei lá, a gente pode ser o foguinho, né? A gente é o foguinho, a gente bota fogo no parquinho. E aí, tipo, a gente às vezes faz umas coisinhas erradas com o barco, né? Mas assim, então é bonito ver um veleiro, assim, é bonito estar ali e começar a participar desse jogo de relações e equilíbrios, né? Porque se a gente começa a ter se a gente pega assim a essência do negócio e se abre para observar, aí a gente vai velejando e vai aprendendo, né? É claro que tem umas técnicas que aí você tem que acertar e tal, mas assim, pro cotidiano, pro viver o barco, pro viver o mar, a gente pode fazer isso através dessa relação com ele, né? Então o barco funciona aí, é assim, né? É aquele casco que tem aquele formatinho ali que vai boiar, né? Importante. Né? E aí tem a vela que tem que ir para o alto e que tem que se abrir para receber o vento e trazer o movimento. E aí lá no fundo tem a quilha, que é uma estrutura que vai descendo, que é pesada, que é fininha, que ela tá ali para quê? Para fazer uma compensação, né? Para o barco não virar. Tem a quilha ali que compensa, que mantém o barco ali naquele eixo, né? Então a vela faz força para um lado, aquilo lá embaixo faz força para o outro, para o barco não virar, manter o equilíbrio, né? E aí são essas estruturas que vêm nas nossas mãos, né? Tem o leme, aí vem a cana de leme ou a roda de leme, que é por onde a gente vai agir no rumo desse barco, e os cabos, né? Que vai trazer essa vela, que vai trazer o vento também para nossa mão, né? Então, no fim é muito simples, né? É abrir a vela e equilibrar essa coisa do leme e os cabos, né? Eu não estou falando de onde a coisa acontece, mas o que chega na nossa mão. É o vento e a escota, basicamente é isso, né? Então, e aí, né, é um corpo que tem que se abrir, porque a gente vai com a mão ali na cana de leme, a gente sente o barco se movimentando, né? E com o olhar, e com a pele, com o ouvido, você sente de onde o vento está vindo, se ele ganhou intensidade, se ele perdeu intensidade. Isso também olhando para as velas, olhando para o mar, para a textura do mar. Cara, a textura do mar traz muita informação. Olhando para as nuvens também. E é por aí.
a literatura heróica e mesmo os livros do Amir Klink também me mostram que na perspectiva masculina tem algo da sutileza que escapa ao discurso. E, pelo menos na literatura canônica, os autores escolheram outros caminhos para contar suas travessias e as suas intenções nessas travessias. Outra coisa que eu tenho muito desejo em fazer são travessias. Então, por exemplo, atravessar o Atlântico, atravessar o Caribe, né? Essas funções que tem, às vezes, de levar barcos, né? Você precisa levar barcos de um lugar para o outro. Tenho muito interesse em compor equipes, tipo, fazer parte, assim, nem que seja a minha função seja ficar apenas responsável pela vela balão, por exemplo, que é uma vela que se usa em barcos maiores no vento em popa. Então eu tenho muita vontade dessas coisas que agregam outras pessoas também, né? E se for uma equipe, imagina, só de mulheres, melhor ainda, assim, né? Eu acho que esse atravessar, esse percurso, esse deslocar-se, onde o motor é o vento e a direção é o leme, que ele tá na água, né? O leme junto com a bolina, que é através da pressão da água, eu acho que é mágico, assim, sabe? Existe, inclusive, tem o vento em popa, eu costumo dizer que é uma magia que acontece, porque você está andando no vento forte, no vento contra, e você escuta muito o vento, você sente o vento. E quando você entra no vento em popa, que é a direção, você está indo na direção do vento, a vela enche, vai lá na frente, bem grandona, assim, você não escuta o vento, fica quente, fica calor, parece que não está ventando, mas é o mesmo vento que estava antes, né? Então existem essas nuances, assim. Perguntei para elas se elas têm um sonho. Ai, tem um monte de coisa. Nossa, tem muitas coisas. Pular de parapente é uma que eu tenho vontade de fazer. De paraquedas, quer dizer. Parapente eu já fiz, mas paraquedas eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho um grande sonho, desde pequena também, que eu quero morar numa casa na árvore. Então eu quero construir uma casa na árvore e morar numa casa na árvore. Um sonho é a Cape Trail. No fim, isso é um sonho meu. E é uma coisa assim que, tipo, na minha realidade é impossível, né? Só é possível com patrocínio. Então eu preciso sabe? Só com patrocínio, só com uma força coletiva. Isso pra mim é um sonho. Mas isso é. E não tá descartado, né? Eu sei que pra agora... Não é à toa esse episódio. Um dos meus sonhos é ter um barco, mas sempre achei impossível pra mim, porque é uma coisa muito cara. É muito custoso ter um barco? É custoso, de dinheiro e é muito custoso de energia também, né? Se você é custoso e o barco exige de você, exige a sua presença, exige também o seu investimento. Agora também tudo assim, a questão do investimento tem alguns lugares que você pode desviar um pouco do peso disso, né? Mas em algum momento aquilo vai te agarrar e você vai ter que sentir esse peso também. Barco é caro. Nem todo mundo pode realizar sonhos que envolvem muito dinheiro, mas parece que elas sabem disso. Esses dias eu achei uma listinha de sonhos, assim, sonhos para essa vida e para outra vida, porque tem um sonho muito grande, mas esse aí não pode ir no podcast, que é roubar um banco. Eu tenho muita vontade de roubar um banco. Pode. Esse episódio é sobre mulheres que, ao poderem, ousaram ter o vento nas mãos e se locomover sob as águas. Como escreveu Ana Cristina César, as mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. E como disse Angélica Freitas em uma entrevista, as mulheres têm mais que afundar navios. Esse foi o podcast Travessias.
Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. No próximo episódio... Eu achei bem interessante a sua fala, a gente é o país do futebol. Mas se metade da população do Brasil é de mulheres e as mulheres não jogam bola, o que isso quer dizer, né? A gente é o país, até hoje, do futebol masculino, né? Então, o futebol Exatamente. de mulheres, para ser praticado, ele precisa de corpo.